Fala galera do 8º ano, tudo bem? Estaremos aqui nessa aula de hoje, frisando mais uma vez sobre as lutas, como defesa pessoal. As lutas que nós conhecemos e aprendemos já nas aulas anteriores, que nós vimos, só para a gente relembrar, nós vimos sobre o Aikido, vimos sobre golpes do Judô, vimos também as quedas do judô, que são muito parecidas com a do jiu-jitsu, e vimos o histórico mais ou menos do judô, que seria ali com o mestre Jigoro Kano, tá? Mais ou menos na data de 1882. Tá? Então ele funda ali também o Instituto Kudokan, que é um instituto especializado para poder criar atletas de judô, não só com essa finalidade de esportivização, mas principalmente de trazer uma filosofia diferente, uma filosofia de vida. Então nós entendemos e compreendemos, vimos vários movimentos, como o Ippon-sei Unagi, os movimentos de queda, os rolamentos que são feitos, rolamentos para trás, rolamento para frente, rolamento para o lado. Vimos também o Tai-Otoshi, tá? que é uma espécie de, que eu falei para você popularmente, chamada de banda. Vimos também sobre uma conduta, um código moral criado por Jigoro Kano, que frisa ali cortesia para ser educado no trato com os outros, coragem para enfrentar as dificuldades com bravura, honestidade para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações, honra para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios, a modéstia para não agir e pensar de maneira egoísta, respeito para conviver harmoniosamente com os outros, com o próximo, autocontrole para estar no comando das suas ações e emoções, e amizade para ser um bom companheiro e amigo. Então Jigoro Kano institucionaliza esse código moral, tá, através do judô. Vimos também sobre o Aikido, até eu deixei um vídeo no portal para vocês verem algumas técnicas do Aikido. O Aikido tem muitas técnicas, se vocês repararem, de defesa pessoal, de imobilização, tá? De evitar um ataque. Então, na verdade, é uma modalidade mais de contra-ataque e de defesa. Então, nós temos esse conhecimento do Aikido. O Aikido ele pode ser utilizado com alguns instrumentos, tá? Que seria o Bokken, que é o nome dado ao instrumento utilizado. Alguns golpes do Aikido, como segurar o braço do oponente e erguê-lo, manter a posição das mãos no movimento anterior, dar um passo à frente e com a perna esquerda empurrar o braço do oponente para frente e para baixo, e fazer a imobilização, afinal, tá? Com o braço, fazendo com que o oponente não tenha mais defesa ou que realize algum contra-ataque. Falei também na aula anterior para que vocês pudessem estar realizando as atividades do livro, já que nós já tínhamos contribuído através desse conhecimento, para que vocês tivessem conteúdo para poder responder as questões. Então vamos lá. Atividade, deixa eu só abrir aqui. Atividade número 1. Escreva com suas palavras as principais características do judô, O judô é uma luta de origem japonesa, que foi criado por Jigoro Kano ali em 1882, como eu falei, e tem como característica o uso de golpes para segurar e derrubar o oponente, e não é permitido usar socos e chutes. Os praticantes sempre usam kimonos e a faixa de graduação para a prática. Então lembrando, judô não tem soco, não tem chute, não tem pontapé. Tá? É só trabalho para derrubar o oponente. Qual a importância das quedas lateral e para trás que são usadas no judô? Então, nós aprendemos as quedas, que são, na verdade, quedas ou rolamentos, são técnicas de movimento. Para que serve? Qual a importância?
Esses movimentos têm como objetivo o praticante amortecer a queda para não se machucar. Eu falei com vocês, inclusive, de que alguns esportes usam as técnicas do judô e do jiu-jitsu para alguma eventual queda no movimento, alguma agilidade, algum tipo de situação de jogo em que é realizado e que o atleta cai. Então, para evitar de ter uma fratura de braço, de perna, ou bater com a nuca no chão, ou com a cabeça, é feito um treinamento com esses atletas de vôlei, basquete, futebol, handebol, para que ele realize um movimento do rolamento ou da queda e para amortecer assim a queda durante a realização do desporto, tá? Inclusive até eu falei, não sei se eu falei com vocês, que quando eu treinava no Fluminense futebol, o técnico realizou vários movimentos e treinamentos com a gente de rolamento, porque um colega nosso de time tinha caído por cima do ombro, e aí houve uma fratura e ele ficou imobilizado por 4 meses. E aí, decorrente disso, o técnico nos chamou num período aí de 1 semana e ficou só treinando com a gente. Ao final de cada treinamento, ele fazia a técnica do rolamento. E assim, não houve mais casos de queda, de fratura ou de luxação na região do ombro, do braço. Não teve mais nenhuma situação de ninguém quebrar nenhum osso. Então, olha a importância disso aí. Inclusive, esse treinamento de queda, de rolamento, é importante para o nosso dia a dia, inclusive. Se a gente está andando na rua, de repente tropeça, se você souber uma queda de rolamento, você vai evitar de se machucar gravemente. Atividade 3. Escreva as principais diferenças entre judô e o aikido. O aikido não possui campeonatos oficiais, voltados somente para a defesa pessoal. Existem golpes com a espada de madeira e seu criador, o mestre Moriei Ueshiba. O judô tem campeonatos oficiais, golpes para derrubar o oponente e seu criador é Jigoro Kano. Então essas são as principais diferenças aí do aikido e do judô. Vamos seguindo. Atividade número 4. O que significa Bokken? Opção A, espada de madeira. B, bastão. C, golpe do aikido. Não. A opção A, espada de madeira. O que significa a palavra judô? Caminho da harmonização das energias. Caminho suave. Caminho das mãos vazias. Caminho suave. Então foram as questões, as atividades que nós passamos e estamos aqui corrigindo para vocês. Tá? Aqui na atividade 5 ele pede uma pesquisa sobre uma academia ou local que tenha a prática do judô ou do aikido em uma cidade próxima da sua escola. Então, se algum de vocês realizaram essa modalidade e tem um conhecimento, o contato de algum professor de aikido ou de judô, e falar para a gente, descrever como foi a experiência de treinamento, vocês façam isso, esse tipo de pesquisa, realizem, para que a gente possa estar aí interagindo e trocando experiências, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, né, as lutas como defesa pessoal. Tá? Os movimentos usados na defesa pessoal são simples para que o praticante consiga realizá-lo de maneira rápida e objetiva. Na modalidade são utilizadas técnica de defesa, bloqueios, técnica de contra-ataque, socos e chutes, movimentos para desequilibrar, golpes de imobilização e torções. Algumas técnicas usadas na defesa pessoal são das lutas do Aikido e do Krav Maga, uma vez que são lutas voltadas para autodefesa. Então, lutas de autodefesa, Krav Maga e o Aikido, tá? Então, nós temos aqui, como eu já fiz nas aulas anteriores, demonstração de alguns golpes de defesa, né? Sempre na mão à altura do rosto, porque pode vir um soco na direção da sua fronte. Defesa contra chute na altura da barriga. Então, a setinha inicia de baixo para cima, tá? E depois de cima para baixo, tá? Realizando aí a defesa contra um chute na altura da barriga. Outra gravura aqui, ó, tá vendo?
explicando uma técnica de defesa contra socos. Temos alguns golpes, né, que são, claro, você tem que aprender a se defender e aprender a realizar o contra-ataque, caso você esteja numa situação aí de perigo, de risco de vida. Então tem aqui, ó, o movimento da joelhada frontal, cotovelada. Geralmente, pessoal, principalmente tem muitas mulheres que realizam essa técnica do Aikido e do Krav Maga, porque as mulheres são as maiores vítimas de violência, inclusive violência doméstica, né? Que a gente tem aí casos aumentando cada vez mais de feminicídio. Então, muitas mulheres têm realizado, têm feito esse treinamento de Krav Maga, principalmente. E geralmente, ó, se vocês observarem aqui, ó, um chute, uma joelhada, geralmente as mulheres são ensinadas aqui a golpearem na região da genitália do homem, porque aí ele fica praticamente sem defesa, fica imobilizado, e ela pode realizar um outro golpe para poder conseguir escapar de qualquer tipo de ataque e perigo contra aquele homem, aquele inimigo. Tá? Como eu falei com vocês, o Krav Maga é uma autodefesa de origem israelita, consiste num método de combate corporal chamado Full Contact, muito assertivo e eficaz, e trata aí de ser uma luta de defesa pessoal. Tem como objetivo principal a salvaguarda de interesses e a defesa da honra de todos os seus praticantes. É o método atualmente mais eficaz do mundo e dirige a todas as pessoas que querem aprender a defender-se de ataques individuais ou em grupo, tá? Com ou sem armas. Então, o Krav Maga ele tem essa possibilidade de ensinar você a se desvencilhar de um adversário, seja com arma ou seja sem arma. Então, a importância que tem essa técnica, porque essa técnica é uma técnica que iniciou nos períodos de guerra. Então, os israelitas, que são aí os reis de participar em várias guerras ao longo de milênios, de mais de 4, 5 mil anos, então eles desenvolveram essas técnicas de autodefesa, tá? E eles são especialistas nisso. O termo Krav Maga é uma palavra que deriva da junção de duas palavras, Krav, que significa combate, e Maga, que significa contato. Dessa forma, o Krav Maga é uma autodefesa de combate de contato, e foi um dos segredos mais bem guardados na história do Estado israelita. Temos aí na gravura alguns chutes, ó, chute lateral. Ao erguer a perna esquerda, ela deve ficar esticada. No momento do chute, o tronco deve estar de lado. Então aqui, ó, tronco de lado, tá vendo? Então vocês veem o tronco de lado. E o chute lateral, erguendo a perna. Soco com o braço da frente. O pé esquerdo deve estar na frente do direito. Realizar o soco com o braço esquerdo. O braço deve estar esticado. Claro, pode alternar? Pode. Pode fazer com o outro lado. Chute frontal. Ao erguer a perna esquerda, ela deve ficar semiflexionada. No momento do chute, o tronco deve estar para frente. Tem um instrutor de Krav Maga que vai estar disponível nesse dia de hoje, na aula, tá? Que é o nosso querido Dejaí. E ele explica que, inclusive, esse chute frontal, que eu vou abrir aqui, deixa eu pegar a canetinha, ó, tá vendo esse momento aqui? Esse momento aqui é o momento em que você realiza o chute, ó, e a parte que tem que atingir é o calcanhar, não é os dedos. Se você chutar com os dedos, você pode quebrar os seus dedos. Então, não é o ideal você chutar com os dedos, mas sim com a parte do calcanhar, que é a parte mais firme que tem o nosso pé. Inclusive, quando você vai caminhar, correr, o correto é você primeiro apoiar o calcanhar e depois você desliza o pé com o restante do pé, que é a parte lateral, até chegar no dedão. O dedão impulsiona para frente. Então, se você realizando uma técnica correta, você, além de se defender, você também vai evitar de se machucar, tá? Então, tudo tem que ser feito com uma técnica correta
de maneira bem eficaz, para evitarmos aí algum machucado, alguma contusão séria, tá? Então, galera, nós estamos aqui concluindo esse pedaço da aula falando sobre defesas, né, lutas de defesa pessoal, e já está disponível no portal algumas técnicas, tá, que serão realizadas juntamente com o instrutor Dejair, que ele vai mostrar a vocês como realizar alguns golpes básicos para a defesa pessoal. Valeu? Forte abraço aí, fiquem com Deus.